RFI Convida. Silvano Mendes. Ele é artista plástico e expõe o seu trabalho aqui em Paris a partir de 3 de outubro. A RFI convida Eduardo Fonseca. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Silvano. Eduardo, você apresenta na Galeria Ricardo Fernandes a exposição La Rue, a Rua, uma exposição individual de pintura figurativa. Como o nome indica, a relação que nós temos com a rua está um pouco no centro das obras que você apresenta. Fala um pouco para a gente desse trabalho. Eu decidi, na verdade, juntar algumas ideias que eu já tinha ao longo de um tempo, porque eu sempre vou fazendo pinturas que dizem muito da caminhada que eu vou traçando, e muitas delas são desconexas um pouco, e de repente agora eu me vi meio cercado de várias peças que eu decidi juntar agora nesse quebra-cabeça. Não são imagens hiperrealistas, também não são imagens abstratas, são imagens que simbolizam principalmente cenas urbanas ou interpretações de cenas urbanas, né? Por exemplo, em uma das obras você ilustra uma fila de espera no metrô, mas tem também alguns personagens. Como é que você identifica ou encontra ou escolhe esses personagens que aparecem nas suas obras? Na verdade, a minha matéria-prima é sempre as relações sociais que se dão na cidade, no espaço urbano. E sempre quando eu pinto animais ou objetos, eu estou falando dessas relações. E para mim é super importante reparar sempre como que cada relação se dá, onde se dá. E a cidade, quanto maior, mais possibilidade você tem de perceber esse tipo de relação. Coisa que, por exemplo, no campo as coisas acontecem, mas são poucas, né? Te dão poucas possibilidades também. Uhum. A exposição La Rue acontece na Galeria Ricardo Fernandes, que é um galerista baseado aqui em Paris, que trabalha muito com artistas brasileiros. Você, inclusive, já trabalhou com ele em outros projetos aqui na França. Como é que o público francês tem acolhido o teu trabalho? Eu vejo a relação do francês, antes de tudo, com o brasileiro, é uma relação muito amigável. Para mim, eu acho que o francês ama o Brasil e conhece muito do Brasil, muitas vezes até mais que os próprios brasileiros que estão lá. E eu acho que eles, assim, a resposta que eu tenho de alguns franceses, eu tenho muitos amigos franceses hoje em dia, e eu vejo que eles gostam, ainda mais porque a gente tem uma visão um pouco periférica do que acontece aqui. E um olhar também contaminado por uma outra cultura, essa cultura que eles se identificam um pouco, então eles acabam vendo, percebendo bem o meu trabalho. Eu fico feliz de ter essa resposta deles. Eu sei que você já expôs no exterior, com mostras individuais em Portugal, em exposições coletivas aqui na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. A arte urbana, como é um pouco o caso do seu trabalho, é recebida da mesma maneira em todo lugar? Ou existem regiões em que esse tipo de fonte de inspiração interessa mais do que outros? O meu trabalho, apesar de falar muito do urbano, eu tento encaixar um pouco no contexto da cidade, mas ele com algumas pinturas que eu faço na rua, mas eu não sou da rua, eu não sou um artista, não sou um artista que faz grafite, apesar de eu pintar, já ter pintado murais na rua, e gosto de fazer isso. Meu trabalho ele se dá no ateliê, o tempo é diferente, mas os lugares que eu já caminhei, que eu já expus, que eu já percebi, ele acaba tendo uma certa similaridade na percepção. Já estive na China, já estive nos Estados Unidos, já aqui na Europa, em alguns países, no Brasil. Eu consigo criar códigos que as pessoas se identificam e se veem ali naquele contexto. Ou seja, tem um aspecto bastante universal, né? Mas tem algo, o que tem de brasileiro no teu trabalho?
Se a gente pode dizer que tem algo de brasileiro no teu trabalho. Tem. Meu trabalho nunca é depressivo. Até a questão das cores, por mais que eu tente tratar de um tema mais pesado, eu não consigo sair da coisa da harmonia de cor, aquela coisa quando você atrai muitas pessoas no olhar, da sedução das cores, dos personagens. Mas isso quer dizer o quê? Que a obra brasileira, a arte brasileira não pode ser depressiva, é isso? Claro que pode, mas eu não consigo sair disso. Ainda mais que a minha personalidade também é um pouco expansiva, não expansiva para incomodar, mas expansiva para aglomerar. Eu faço questão de tentar passar o meu lado bom, eu deixo meus problemas para mim, guardado ali, eu vivo eles ali, mas... E falando um pouco de Brasil, uma das suas obras ilustra a ex-vereadora brasileira Marielle Franco, que foi assassinada no Rio de Janeiro. O que tem de político no teu trabalho? Eu sei que tem uma dimensão política que é importante. Você poderia falar um pouco sobre isso? Quando eu comecei a pintar situações e figura humana, eu acho que eu acabei caminhando para um lado político, e hoje em dia eu não consigo também não deixar de tratar esses temas que nos afetam tanto, assim. Ainda mais que tem tudo a ver com essa exposição do urbano, é onde eu acho que a vanguarda da nossa sociedade está nela, os problemas, as soluções, e eu tento ser sutil ao ponto da pessoa gostar da forma do meu trabalho. Ela pode não entender o conceito, mas eu tento pescar ela numa parte, na parte formal, e para quem quer conhecer mesmo o meu trabalho, acaba buscando tentar entender o que eu estou falando com aquilo. E eu acho que a política ela está na nossa vida, ela está desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, o que a gente está conversando aqui também. Acho que tudo é um ato político. Por mais que eu não grite, eu me sinto um espectador do espaço urbano, mas eu sou ativo naquilo que eu faço e tento ser político o tempo todo. Última pergunta, você vive um pouco entre a França e o Brasil, como é que você vê o mercado da arte brasileiro nesse momento? É uma loucura, porque eu comecei o confinamento aqui e aí parou tudo, voltei para o Brasil em junho, passei 3 meses lá produzindo essa exposição. Eu trabalho com uma galeria lá também, em Belo Horizonte, e o mais incrível é que o mercado deu uma agitada. Eu não sei por quê, se o público que frequenta as galerias e que compra nas galerias deixaram de fazer coisas, ou então, por exemplo, deixaram de viajar, deixaram de comprar em loja. Não sei que tipo de coisa que está acontecendo agora, porque a gente tá no meio desse turbilhão também. Mas deu uma aquecida, tanto na área de construção civil também. Eu acho que acaba respingando um pouco na gente, porque o público brasileiro, ele não é como o público aqui, ele não é um público que é colecionador, que vê a arte. Eu acho que ele é um público muito mais, às vezes até isso ruim para mim, mas um público que prefere enfeitar a casa, prefere... Então isso às vezes me chateia um pouco, porque a pessoa não vai além e não tenta entender meu trabalho pelo conceito, mas só pela simples forma. Mas a gente não pode escolher os clientes também. Então, se a gente pode dizer que tem uma boa notícia ligada a essa pandemia, que pelo menos deu uma movimentada nesse mercado da arte no Brasil. Por agora sim, né? Mas eu não sei até que ponto a gente vai sustentar isso, porque até um ano passado a gente estava parado, a economia estava estagnada, tentando voltar.
esperando o que ia acontecer desse governo agora. Vem a pandemia e bagunça tudo. Bom, o tempo vai nos dizer. Obrigado, Eduardo Fonseca. Eu lembro que a exposição La Rue fica em cartaz de 3 de outubro a 7 de dezembro na Galeria Ricardo Fernandes, que fica no Marché Dauphine, no norte de Paris. Obrigado pela presença. Muito obrigado e apareçam lá na exposição. E é isso. Obrigado. Muito obrigado.